Este programa é livre para todos os públicos. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui na Canção Nova, porque com certeza Deus tem algo para você. Eu me chamo Padre Rony Sés, sou salvista, estou aqui para partilhar com vocês a palavra de Deus, porque existe uma doença espiritual que está tomando de conta de muitos cristãos, e essa doença se chama preguiça, que é um dos pecados capitais que todos nós temos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus vai tirar a preguiça de você, meu irmão e minha irmã. Deus vai expulsar de você esse mal que tem afastado muitas pessoas de Deus. Por isso eu gostaria de começar com a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. Ó tu que dormes, desperta e levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Tu que dormes. A palavra de hoje quer dizer desperta. Despertar de quê? Do nosso sono espiritual, ou talvez esse sono, com o tempo, foi se tornando uma morte espiritual. Mas, na verdade, o que é a preguiça? A preguiça faz parte das listas dos pecados capitais, que existe 7. O que é um pecado capital? Não é um ato que eu cometo, mas é uma presença em mim. É algo que me puxa para baixo e que depois pode ser manifestado em ações, em palavras, em pensamentos. Então, todos nós, queridos irmãos e irmãs, infelizmente, nós carregamos em nós essa doença espiritual, que é a preguiça. Claro que muitas das vezes nem percebemos. Por isso que hoje eu gostaria de falar para você o remédio que vai nos libertar desse mal, para que nós possamos voltar ao fervor do Espírito Santo. Quais são os sintomas da preguiça? Nós sabemos que a preguiça é toda a repugnância ao trabalho, ao esforço. Quando a gente vê aquela criança que o pai diz: vem trabalhar, meu filho, vem lavar louça, vem varrer a casa, e aquela criança não quer, essa repugnância. Muitas das vezes nós carregamos isso. Quando fala em esforço, fala em trabalho, o que eu faço? Eu sinto raiva, porque eu gostaria de ficar no meu conforto, instalado no meu pequeno prazer. É muito interessante que o tempo foi passando, a modernidade foi chegando, e isso fez com que a preguiça se desenvolvesse ainda mais em nós. E muitas das vezes nós não percebemos. Foi feita uma pesquisa que observou o comportamento humano em relação ao esforço. Fizeram essa pesquisa com a escada normal e a escada rolante. 85% das pessoas escolheram o quê? O que você escolheria? Subir a escada normal ou subir a escada rolante? Mas a escada normal é bom para a saúde, né? Queima um pouco de caloria. Mas o que está acontecendo? Que nós, modernos, nesse mundo da tecnologia, nós estamos desenvolvendo a preguiça em nós. Nós escolhemos sempre o caminho mais fácil. 85% dessas pessoas escolheram a escada rolante. Então, tudo agora é moderno, eu não saio mais do carro, eu só faço apertar um botão, o portão se abre. Dentro de casa, eu me instalo no sofá, eu pego o controle remoto, eu nem preciso levantar para mudar o canal. Eu aperto um botão, tudo se resolve. Isso faz com que eu me instale cada vez mais na preguiça, e muitas das vezes, como eu já falei, nós nem percebemos isso.
Então a preguiça me deixa numa ociosidade. Eu fico criando maus pensamentos em mim dentro de casa. Isso faz com que eu seja uma pessoa que não desenvolva a generosidade, porque o preguiçoso não quer ajudar ninguém. O preguiçoso, o que ele faz? Ele pensa nele mesmo, ele não sai do seu lugar para ajudar o próximo, aquele que mais necessita, porque ele está doente de preguiça. É interessante também que o preguiçoso ele se instala naquilo que é prazeroso. Aí já toca 2 outros pecados capitais, que é a gula e a luxúria. Tudo aquilo que é gostoso. Então nos lembra da gula. Eu como pelo prazer, eu me alimento pelo prazer, não porque eu quero ter boa saúde. Isso faz com que eu busque uma felicidade na comida. O que falar da luxúria? A luxúria que é em relação ao sexo, que toca o 6º mandamento, e também quando o sexo é usado somente para o prazer, quando não existe amor, ou seja, quando não é realizado dentro de uma aliança de amor, dentro do casamento, a luxúria é apenas uma diversão que pode nos afastar de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, a preguiça está relacionada também com a gula e com a luxúria. É muito interessante que os pecados capitais, eles se relacionam entre eles. Como não falar da ira, aquela raiva, aquele impulso que eu sinto dentro de mim e que muitas das vezes eu explodo em cima de alguém. Isso acontece também com o preguiçoso. Porque falou em trabalho, o preguiçoso fica mal-humorado, ele fica com raiva. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. E muitas das vezes eu tenho que me policiar, me vigiar, para que eu não caia nesse pecado, nesse vício, nessa doença da preguiça. Eu lembro quando eu era criança, sábado de manhã eu fazia futebol, jogar bola, fazia parte de um time, mas antes de eu sair, minha mãe já me segurava e dizia: antes de sair, você vai me ajudar. Você vai me ajudar a lavar roupa, vai me ajudar a varrer a casa, você vai me ajudar a lavar louça. E eu ficava irritado. Mas eu estava entrando na disciplina que estava, querendo ou não, fazendo com que eu lutasse com a preguiça. É interessante que a preguiça não significa aqui não fazer nada. Mas a preguiça significa só fazer aquilo que é apetitoso, só aquilo que eu gosto. Porque jogar bola todo mundo gosta, no meu caso, né? Mas entre jogar bola e lavar roupa, entre jogar bola e lavar louça, claro que eu preferia jogar bola, porque eu encontrava um certo prazer. Então, querido irmão, querida irmã, a preguiça pode também desenvolver outros vícios em nós, como já falei, o vício da ira, da cólera, quando eu fico mal-humorado, porque eu tenho que fazer um esforço que eu não queria fazer, desenvolver um trabalho que eu não queria desenvolver. Mas esse vício da preguiça, quando ele se manifesta de modo espiritual, aí que está o perigo. A preguiça já é um mal em si, como eu falei, a preguiça faz com que nós não amemos o próximo, nós nos instalamos naquilo que gostamos. Mas quando a preguiça, querido irmão, querida irmã, se manifesta como preguiça espiritual, aí nós podemos perceber o grande perigo, porque nós estamos entrando no nosso campo de relação com Deus. E quando nós nos tornamos preguiçosos com os nossos deveres religiosos, isso é um mal.
Eu, como padre, gosto de observar o comportamento humano. Primeiro, eu gosto de fazer uma autoanálise, que se chama autoconhecimento, e perceber em mim os vícios capitais. E percebo também aquele momento da preguiça. Eu sei detectar, isso é preguiça. Eu tenho que ficar vigilante nesse ponto. Mas também eu pude observar que a grande maioria dos católicos, queridos irmãos e irmãs, estão na preguiça espiritual. Essa preguiça que é um sono que vai nos levando à morte. E uma da situação que nos revela esta realidade é que a grande maioria dos batizados não vão à missa. Sabe o que é isso? Mais de 80% são milhões de batizados que não frequentam a missa dia de domingo. Preceito, que toca um dos mandamentos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, isso é um grande perigo. As pessoas estão se afastando de Deus e não estão percebendo. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã, diga: não se afaste de Deus. Diga: não se afaste do Senhor, lute por isso. São muitos, queridos irmãos e irmãs, que estão realmente doentes de preguiça espiritual. E o que essa preguiça espiritual causa em nós? Um aborrecimento, por exemplo, quando nós vamos rezar. Falou em rezar, já fica aborrecido. Puxou o terço, já fico chateado. Mas falou, vamos assistir um filme, vamos fazer isso, fazer aquilo, eu fico contente e fico alegre. Porque a preguiça espiritual está relacionada com os nossos deveres religiosos. Eu sou frouxo e não faço. Essa frouxidão, essa secura, esse desgosto que nós sentimos quando nós estamos fazendo os nossos deveres religiosos, enquanto batizado que somos. Existe também, querido irmão, na preguiça espiritual, uma tristeza. Que tristeza é essa? É em relação ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Então, quando eu escuto essa palavra que diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Eu olho esse mandamento, penso, medito e fico triste, porque a tristeza, ela é fruto e filho também da preguiça. Falou em amar Deus, eu caio numa tristeza. Então existe a preguiça nos cumprimentos religiosos necessários para a santificação, que era chamado também de assídia. Quem já ouviu falar dessa palavra, assídia? Ninguém? Assídia é a preguiça espiritual. Mas só o que a assídia faz em nós? Ela faz com que eu, pouco a pouco, abandone os meus deveres religiosos e faz com que eu deixe de amar a Deus. Deus me livre, Padre, eu amo a Deus. Eu amo tanto a Deus, eu tenho tanta fé, que eu nem preciso sair de casa para ir à missa. Tem gente que fala assim, né? Eu já escutei isso. Aí eu falo: meu irmão, minha irmã, você está cheio de assídia, cheio de preguiça e você não sabe. Porque eu, não cumprindo os meus deveres religiosos, eu estou manifestando o meu desamor a Deus. Eu estou sendo impulsionado pela preguiça, eu estou sendo impulsionado pela assídia. E existe uma grande diferença aqui, querido irmão, querida irmã, entre preguiça espiritual e aridez. A preguiça espiritual, como é que ela começa? É quando eu deixo de rezar um dia, aí depois eu deixo de rezar outro dia, aí 3 dias eu vou abandonando a oração, nem vou percebendo,
e depois eu já vou deixando aquilo que eu deveria deixar aqui. É o preceito dominical de ir à missa. Aquilo que eu fazia com tanto amor, eu fui negligenciando, eu fui abandonando. E depois eu estou cometendo pecados graves, coisas que eu nem imaginava que iria cometer. Falto missa, faltei uma missa, de domingo faltei outra, e assim sucessivamente, depois nem venho mais à igreja. Tudo isso começou como? Pela uma negligência. Eu abandonei a oração um dia, e isso foi se desenvolvendo em mim, e eu me tornei uma pessoa assídia, preguiçosa. Eu lembro muito bem, quando eu era adolescente, já faz algum tempo, eu tinha 14 anos, quando eu fiz uma experiência forte com o Cristo ressuscitado, que nós chamamos batismo no Espírito Santo. Quando eu rezava impulsionado pelo Espírito, eu recebia consolações, como vocês, muitos de nós recebemos. Então é tudo muito fácil. Era tudo gostoso, existia um certo prazer em rezar, existia um certo prazer em ir à missa, em comungar a Eucaristia, de estar diante do Santíssimo, de rezar o texto, de meditar a Bíblia, de fazer estudos do Catecismo da Igreja. Então era tudo muito fácil porque eu estava envolvido pelas consolações, os consolos de Deus, o impulso do Espírito Santo. Mas quando essa consolação passou, querido irmão, querida irmã, aí a coisa ficou difícil, porque Deus me chamou para viver o deserto. Não sei se você já viveu isso, com certeza você já fez essa experiência também. De repente, você não sente mais nada. Até isso não é a preguiça, isso é o deserto, porque eu continuei a rezar. O deserto é aquele momento, como diz São João da Cruz, é a noite dos sentidos, onde nós rezamos e não sentimos mais nada. A nossa vontade é fazer o quê? Sair correndo. Antes de estar ali diante do Santíssimo rezando, tempo atrás eu ficava 1 hora, agora eu não consigo nem ficar 10 minutos. O que está acontecendo comigo? Isso é uma grande aridez. Então existe sim uma diferença entre preguiça espiritual e aridez. São duas coisas completamente diferentes. Talvez os sintomas são os mesmos, ou seja, aquela secura, aquele desgosto é o mesmo, mas quem está passando a aridez espiritual ou a noite dos sentidos está passando um tempo de purificação. E esse momento, querido irmão, querida irmã, é um momento de graça. Padre, mas não sentir nada na oração é uma graça? É uma graça, porque nós estamos crescendo espiritualmente, estamos saindo da infância espiritual para entrar na adolescência espiritual e assim progressivamente. Então, querido irmão, querida irmã, não tenha medo se você está vivendo o deserto espiritual. Se você está continuando a rezar, você está no deserto espiritual. Se você abandonou a oração, você já está na preguiça espiritual. Olha para o seu irmão, para a sua irmã, não abandone a Deus no deserto. Não abandone a oração no deserto. Segure firme. Então, querido irmão, querida irmã, por que Deus faz isso conosco? Por que Deus tira os seus consolos? São João da Cruz fala que Deus tira a chupeta, é interessante, do bebê. Porque se você prestar atenção, todas as vezes que nós rezamos, na maioria das vezes, a gente reza por interesse. Eu quero rezar porque eu estou sentindo uma paz. Eu quero rezar porque eu quero um consolo. Padre, que missa gostosa. Então, eu busco a Deus porque eu vou obter de Deus algo.
Eu só busco a Deus em busca de algo, ou consolação espiritual, ou uma ação física na minha vida, ou uma cura, uma graça. Tudo isso, querido irmão, querida irmã, é muito bom, é maravilhoso. Mas nós temos que crescer na nossa relação com Deus. É chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui na Tua presença. Não para pedir algo. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira foi o dia que Jesus instituiu a Eucaristia. Então é um dia de adoração. Senhor, eu estou aqui na Tua presença gratuitamente. Por isso que o deserto, ele nos purifica dos nossos vícios, como vai dizer São João da Cruz. A noite dos sentidos nos purifica das nossas imperfeições. Porque muitas das vezes, quando nós estamos no impulso, naquele início de conversão, tudo é bom, tudo é maravilhoso, eu estou carregado de imperfeições, até minha oração é cheia de imperfeição. Eu vou rezando, mas eu gosto de receber elogios. Eu gosto que os outros olhem para mim como se eu fosse um santo. Ou seja, existe em mim imperfeições, mas ao mesmo tempo existe em mim um amor sincero por Deus, que busca a Deus constantemente. Aí de repente, Deus ele tira a chupeta, e o que acontece? Eu não sinto mais nada. Isso faz com que aconteça em mim duas coisas muito importantes. O que vai acontecer em mim? Eu vou me tornando humilde e vou percebendo que eu não sou nada. E todo o esforço que eu fizer na oração não vai produzir em mim nenhuma consolação. Nossa, antes eu fechava meu olho e já sentia um calor e um arrepio, e agora eu fecho meu olho, eu falo isso, falo aquilo diante da oração, diante da presença de Deus, e não sinto mais nada. Eu vou me tornando uma pessoa humilde, porque o protagonista da nossa oração pessoal não somos nós, é o próprio Deus. Eu vou me tornando uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Senhor, Tu estás no comando, o vento sopra onde quer. Deus faz como Ele quer na nossa oração. Ah, mas eu não sinto mais nada, então eu vou abandonar a Deus. Não. Senhor, eu ficarei na Tua presença, mesmo se eu não sentir mais nada, nadinha, nem um arrepio, não vai ter mais lágrimas que vão correr no meu rosto, porque eu estou aqui gratuitamente. Então, querido irmão, querida irmã, o que a aridez produz em nós faz com que nós possamos desenvolver a caridade. O que é a caridade? É uma virtude teologal que nós recebemos no nosso batismo, ou seja, Deus nos amou e nos encheu do seu amor para que nós pudéssemos amá-lo. Então eu vou desenvolvendo o meu amor. Senhor, eu estou aqui não porque eu quero isso, não porque eu quero aquilo. Eu estou aqui na Tua presença, Senhor, diante do Santíssimo Sacramento, pois nós iremos fazer um momento de oração e de adoração, sem sentir nada. Mas eu estou aqui porque eu Te amo. Eu estou aqui porque eu quero Te amar e Te amar verdadeiramente. Então, querido irmão, não se espante quando você não sentir mais nada, porque é aí que está o perigo. Muitos deixaram a sua relação com Jesus, abandonaram a igreja, não vão mais às missas, porque quando chegou no momento de aridez, não sabendo o que estava vivendo, abandonaram tudo. Ah, minha oração não é válida, eu não sinto mais nada, eu estou talvez em grandes pecados, Deus não me ama mais, então abandono tudo. Não, irmão e irmã, é o momento crucial, é a grande oportunidade para nós falarmos para Deus com a nossa vida que nós o amamos. Porque amar é sofrer.
E quando eu começo a fazer pequenos sacrifícios de amor por Jesus, é porque eu estou amando verdadeiramente. Quando eu começo a ofertar a Deus algo, é porque eu estou começando a amar, e essa virtude do amor em mim vai crescendo cada vez mais, até eu viver o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha mente, de toda a minha inteligência. Diga para o seu irmão, para a sua irmã: o amor de Deus está crescendo em você. Diga isso: o amor de Deus está se desenvolvendo em você. E como que nós podemos enfrentar? Agora vamos voltar para a preguiça. A preguiça, essa frouxidão, é permanecer. E Jesus, ele fala no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 6, e que ele fala da videira e dos ramos, e o preguiçoso é esse ramo seco. Ele diz: se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo e seca. Então, o preguiçoso, meu querido irmão, minha querida irmã, é aquele ramo que está secando, que está morrendo, porque pouco a pouco ele foi se desconectando, se desligando de Jesus, e ele está perecendo, morrendo, e morrendo, querido irmão, de morte espiritual. E o verbo é muito interessante, é permanecer, que possamos guardar de toda essa pregação somente este verbo, permanecer. Em João capítulo 15, versículo 4, permanecei em mim, de Jesus, como eu em vós. Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então, o verbo principal aqui é o permanecer. Eu estou querendo fugir da minha oração, não vou fugir, eu vou permanecer. Em Mateus capítulo 26, 38, Jesus fala, ali no início da sua paixão: minha alma está triste até a morte, permanecei aqui e vigiai comigo. Eu estou querendo abandonar tudo, mas não vou abandonar, eu vou permanecer, porque eu me apoio nesta palavra de Jesus. Porque se nós prestarmos atenção, Jesus não quer o nosso mal. Mesmo que venha aquela tentação do inimigo que diz: está vendo como Deus não ama você? Quando você estiver passando alguma dificuldade, alguma tribulação, o inimigo vai jogar na sua cara uma grande mentira, e vai dizer: Deus não ama você, você está sofrendo, você foi abandonado. E você expulsa esta tentação com essa palavra de Cristo: não, Jesus falou para eu permanecer, então eu vou permanecer e não vou abandonar a minha intimidade, a minha relação com Deus. Porque como o ramo enxertado na videira volta à vida, porque da videira vem a imagem do Espírito Santo, que é o caule, como se fosse o sangue da videira. Quanto mais nós permanecermos conectados na videira, na presença de Jesus, mais nós iremos permanecer no amor de Deus e mais nós iremos receber o Espírito Santo. Então, querido irmão, querida irmã, o que nós temos que fazer? Nós já sabemos, permanecer, mas permanecer lutando, lutando, lutando e não abandonando.
Com certeza, talvez, alguns vieram aqui na Canção Nova dizendo, eu vou lá na Canção Nova hoje. Talvez Deus fale alguma coisa, porque na verdade eu estou querendo abandonar tudo, largar a minha relação com Deus, largar a minha vida de serviço na igreja, mas de repente Deus está falando para você hoje, não abandone, permaneça firme, porque quanto mais nós permanecermos em Jesus, mais nós iremos receber o seu amor, a graça do Espírito Santo. Essa folha seca, esse ramo seco, me lembra os ossos ressequidos lá do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ele teve uma visão de um vale, é como se fosse um cemitério. Ele viu vários ossos ressequidos, sem vida, a presença da morte, sem sopro. É isso que acontece, querido irmão, querida irmã, quando nós não temos Deus na nossa vida, nós somos ramos secos, mas também nós somos ossos ressequidos. Pessoas mortas, talvez vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E esses ossos ressequidos que o profeta Ezequiel viu, ele recebe uma ordem de Deus que diz, lá no capítulo 37, versículo 9, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem. Assim diz o Senhor Yahvé, o Espírito vem dos quatro cantos e sopra sobre estes ossos para que vivam. Então nós podemos perceber que tem-se uma solução da nossa secura, da nossa morte espiritual causada pela preguiça. Existe sim a solução, e é o sopro do Espírito Santo. É muito interessante que essa passagem nos remete à criação do homem, quando Deus foi modelando o homem do barro, mas até então, ali não existia o homem, era apenas um barro, mas já tinha os pés, já tinha os braços, já tinha o rosto, mas era barro. O que faltava? O sopro. E o que Deus fez? É muito interessante, diz o texto, que Deus soprou nas narinas daquela argila e de repente aquele barro se tornou um ser vivo, se tornou um ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Nós podemos imaginar como se Deus se abaixasse e colocasse face a face ao homem e soprasse. Da boca de Deus saiu um sopro que entrou nas narinas. E de repente aquele barro se tornou homem, se tornou Adão. Então, querido irmão, o sopro de Deus tira cada um de nós da nossa morte e nos dá vida nova. É muito interessante a imagem, porque isso nos remete também ao Evangelho, quando Jesus ressuscitado, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, ou seja, da boca de Jesus ressuscitado, vem o Espírito Santo. Então o segredo está aqui, irmão e irmã, é nós estarmos face a face com Jesus. E como que nós podemos fazer isso? Na adoração. Quando nós estamos face a face com Jesus, Ele está soprando, Ele sopra sobre nós o Espírito Santo. Mas só que eu tenho que ficar na presença de Jesus eucarístico um tempo necessário, não olhar ali para Jesus com aquela oração distraída e de repente já quero sair correndo. Não, eu vou permanecendo, eu estou querendo ir embora, mas eu permaneço aqui. A preguiça está querendo vencer, mas eu vou lutando, eu vou fazendo um esforço e de repente Jesus sopra em mim o seu Espírito Santo.
E aquilo que eu sentia de modo bem sensível, aqueles arrepios, ou aquela lágrima que corria no meu rosto, ou aquele coração que esquentava, de repente eu sinto isso, mas de modo diferente, de modo mais fino, no fundo da minha alma, esse sopro do Espírito Santo. Então, querido irmão, querida irmã, para nós sairmos da nossa preguiça espiritual, a adoração é um grande remédio. Eu fico face a face com Jesus, e Ele sopra sobre as minhas narinas, sobre mim, sobre o meu coração, que está sem vida, ao contrário, mergulhado na preguiça, e de repente eu vou recebendo vida nova. É interessante que a adoração é o estar face a face com Deus. E a comunhão, o que é? É deixar Deus nos alimentar dele pela Eucaristia. Então, se a adoração nos cura também da nossa preguiça espiritual, porque eu estando face a face com Deus, eu vou recebendo o sopro do Espírito Santo, Deus que sopra sobre mim, o hálito do seu Espírito. Na comunhão, eu vou recebendo a seiva do Espírito Santo, como dizia um padre, lá depois da era apostólica, Santo Efrem, ele dizia: aquele que come o corpo de Cristo, come o fogo do Espírito Santo. Então, se eu faço uma boa comunhão, Padre, eu estou com preguiça, faça uma boa comunhão, confesse, faça uma comunhão sem distração, não olhe para o lado, não olhe para frente, vai e receba o corpo de Cristo. E quando você fizer aquela comunhão profunda, você vai ver que o sopro do Espírito Santo, como uma seiva, vai lhe dar vida nova. Vai fazer com que o seu coração bata novamente. Por isso, é o momento, é hoje, não é para amanhã, querido irmão, querida irmã, de renunciarmos à preguiça, que tem afastado muita gente de Deus. Como eu falava, que 80% dos batizados não frequentam a missa, eu espero que você não faça parte disso. Diga para o seu irmão, não faça parte desses 80%, não faça parte. Diga, permanecei no Senhor. Diga mais forte, permanecei no Senhor. Então nós vamos clamar o Espírito, que Ele venha sobre nós, que o próprio Santíssimo Sacramento, ao passar no nosso meio, possa ir nos tocando, e soprando sobre nós todas as suas graças e todas as suas bênçãos. Vai ficando de pé, nós vamos clamar, suplicar. Erga seus braços e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui. Derrama sobre mim a graça do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, eu te apresento o meu desânimo, as minhas decepções, a minha preguiça. Mas eu acredito, Senhor, que Tu podes transformar todas as coisas pela graça do Teu Espírito Santo. Por isso derrama sobre mim o Teu Espírito. Sopra sobre mim o Teu Espírito. Senhor Jesus, olha para mim, tem piedade de mim. Dá-me, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo. Agora faça a sua oração. Vai dizendo: Senhor, me dá o Teu Espírito Santo, esse sopro novo. Eu quero, Senhor, ser uma pessoa nova, transformada por Ti. Eu não quero ser essa pessoa que está se arrastando nessa relação contigo. Tu és o Deus vivo. E eu quero ser uma pessoa viva em Ti, Senhor. Dai-me a graça de permanecer.
e de permanecer em Ti, Senhor Jesus.